Graça e paz seja sobre todos os irmãos e sobre todos aqueles que estão conosco assistindo essa palavra do Evangelho. O título da mensagem deste momento, desta hora, desta reflexão, desta palavra é: quando a graça de Deus suscita a maldade no coração humano. Eu quero ler com vocês uma parábola de Jesus que está em Mateus capítulo de número 20. Vou começar a leitura. Diz assim essa parábola: a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, ou seja, às 9 horas, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Verso 5. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, ou seja, do meio-dia, e da hora 9ª, ou seja, das 3 horas, procedeu da mesma forma. Verso 6. E saindo por volta da hora 1/10, que significa as 17 horas, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, ao seu gerente: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos da 1/10 hora, os que chegaram para trabalhar às 17 horas, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa e começaram a dizer: esses últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia inteiro. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, porque quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer do que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu vou ler aqui o verso de número 15, que é da onde a gente extrai o título da nossa reflexão. Porventura não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Quando a graça de Deus suscita a maldade do coração humano. Essa aqui é uma parábola, parece uma história simples, uma história que dá até para a gente contar para os nossos filhos, para eles dormirem. Uma historinha de um homem que tem uma vinha, um proprietário, um dono de terras, que começa a contratar trabalhadores. E naquela época, na antiguidade, o trabalho começava ao nascer do sol e encerrava ao pôr do sol. Então começava às 6 horas da manhã e terminava às 18 horas, às 6 horas da tarde. E esse dono da vinha contratou alguns homens para começarem já quando o dia iniciasse, já no nascer do sol, e ajustou o valor de pagamento do dia. Disse que pagaria para eles 1 denário por dia, que eles iam trabalhar o dia cheio, teriam um expediente cheio de 6 da manhã até as 18 horas, e por isso eles ganhariam 1 denário pelo dia de trabalho. Eles acenaram com ok, ficou tudo esclarecido, tudo contratado, tudo certinho. Eles foram para a vinha trabalhar já
o sol nasceu, eles foram para a vinha trabalhar. Aí quando dá 9 horas da manhã, o proprietário sai para procurar mais gente para trabalhar na vinha. E encontrou umas pessoas ali que estavam ali e falou: olha, vocês não estão a fim de pegar uma diária aqui, de trabalhar para mim, na minha vinha? E diz o texto que com esses das 9 horas ele não contrata salário, ele apenas diz: olha, eu vou pagar para vocês o que for justo. Eu vou pagar para vocês o que for justo. Preste atenção na parábola, porque a parábola diz que os únicos trabalhadores que o dono da vinha contratou salário foram os que começaram às 6 horas da manhã. Foi o primeiro grupo de trabalhadores que ele contrata. Ele diz: vocês vão ganhar 1 denário. Concordam? Concordam. Então beleza, podem pegar no trabalho. Os demais que vão chegando, o proprietário não contrata salário. Os que ele chamou às 9 horas, ele só disse para os caras o seguinte: olha, eu vou pagar a vocês o que for justo. E os caras aceitaram, confiaram e aí foram. E aí, quando dá meio-dia, o dono da vinha encontra mais um grupo e fala: tem vaga ainda, tem trabalho ainda, vocês não querem também trabalhar na minha vinha? E eles: não, a gente quer sim, estamos aqui de bobeira aqui. E foram. Mais um grupo foi selecionado ao meio-dia para trabalhar, mas também não foi contratado salário. Só foi dito a ele que aquele grupo que seria pago que fosse justo. Quando deu 3 horas da tarde, ainda havia espaço para mais trabalhador na vinha, e o dono da vinha convidou mais trabalhadores para irem trabalhar na vinha. O pessoal aceitou e foi trabalhar sem salário contratado, confiando na justiça do proprietário, que disse: eu vou pagar o que for justo. E quando chega às 17 horas, ou seja, faltando 1 hora para terminar o expediente, eu disse para vocês que o expediente na antiguidade começava com o nascer do sol às 6 horas da manhã e ele encerrava às 18 horas com o pôr do sol. Quando chegou 17 horas, faltando 1 hora para encerrar o expediente, o proprietário encontrou uns caras de bobeira e falou: por que vocês estão de bobeira o dia inteiro? Por que vocês estão aí de bobeira o dia inteiro? Vocês podiam ter trabalhado aqui para mim. Tem vaga ainda, vocês querem trabalhar para mim ainda? Ah tá, a gente aceita assim. E foram lá e trabalharam. Trabalharam 1 hora, eles começaram no trabalho às 17 e eles terminaram o expediente às 18. Também não tinha salário contratado para eles. Só foi dito para eles que seria pago o que fosse justo. Beleza, o dia termina. E aí o dono da vinha chama o seu administrador, seu gerente, seu gestor e diz: olha, vai lá e começa a pagar o pessoal. Tá aqui o dinheiro, começa a acertar com o pessoal que foi contratado para trabalhar. Só que você vai fazer o seguinte, ô gestor: você vai começar a pagar de trás para frente. Você vai começar a pagar os que chegaram por último no trabalho. Você vai começar a pagar os que chegaram às 17 horas e trabalharam das 17 até às 18. Das 17 até às 18. E aí o gestor chegou e pagou aquele grupo que chegou às 17 horas. E pagou 1 denário. Pagou a mesma quantia que o gestor, que o dono da vinha tinha contratado com os trabalhadores que começaram às 6 horas da manhã. Os que começaram primeiro, que começaram no primeiro horário, que trabalharam o dia cheio, o dia inteiro, o administrador tinha contratado 1 denário por dia. E chega para esse grupo que trabalhou 1 hora, que trabalhou das 17 às 18, o gestor deu 1 denário para eles. Aí chegou para as 15 horas, para o pessoal que também chegou às 15 horas, que chegou depois, que trabalhou apenas 2 horas, 15, 16, 17, 18, trabalharam 3 horas, e deu também 1 denário. E foi pagando de trás para frente, foi pagando primeiro os que chegaram por último na vinha. E aí o pessoal da primeira hora, o pessoal que tinha chegado às 6 horas da manhã, e tinha suportado a fadiga do calor e do trabalho o dia inteiro, ficaram observando aquilo ali. E a Bíblia diz que eles começaram a pensar com ele mesmo: bom, se esse pessoal que trabalhou 1 hora, que trabalhou 3 horas,
ganhou um denário, a mesma coisa que o senhor da vinha contratou conosco, pra gente ele vai dar muito mais, porque a gente começou a trabalhar muito mais cedo que esse pessoal. Pra gente ele vai dar muito mais. E aí o gestor continua pagando. Aí pagou o pessoal de meio-dia também um denário, e pagou o pessoal das 9 horas também um denário. Quando chegou na hora de ajustar o pagamento do pessoal que começou às 6 horas da manhã, e eu disse para vocês no início, quem chegou depois, presta atenção, essa parábola tem detalhes importantes. Essa parábola nos diz que o único grupo que Jesus, aqui sendo esse dono da vinha, contratou salário foi com o primeiro grupo. Com os demais que foram chegando depois, não houve contratação de salário. Foi dito o seguinte: se vocês quiserem vir trabalhar, tem vaga e eu vou pagar o que for justo. Mas com o primeiro grupo, a galera que começou às 6 da manhã e terminou às 18 da noite, foi ajustado um denário. E eles criaram aquela expectativa de que iam ganhar mais, porque o cara que trabalhou 1 hora só ganhou um denário, o cara que começou a trabalhar às 17 horas e terminou, encerrou o expediente às 18, ganhou um denário. Eles pensaram, a gente vai ganhar no mínimo o dobro, ou 3 vezes mais, ou 4 vezes mais. E aí o gestor chega e entrega um denário para a mão daquele grupo que começou às 18 horas. Quando aquele pessoal viu que eles tinham ganho o mesmo denário do pessoal que tinha trabalhado só 1 hora, eles viraram demônios. Eles ficaram aborrecidos, amargurados, e aí elegeram um interlocutor, elegeram lá o chefe do sindicato deles para ir reclamar com o dono da vinha. A gente não aceita isso, é um absurdo, como é que pode isso? A gente está aqui o dia inteiro, debaixo de sol, trabalhando, começamos quando o sol nasceu, começamos às 6 horas da manhã, estamos aqui até às 18 horas, chegou gente que começou a trabalhar meio-dia, ganhou um denário como a gente, teve outros que chegaram às 3 horas da tarde e ganharam um denário como a gente, e pior, e a galera que chegou às 17 horas, o grupo que chegou às 17 horas e trabalhou só 1 hora e ganhou a mesma coisa que a gente, isso é um absurdo, isso é um absurdo. A gente não aceita isso, e ficaram irados, ficaram passados, ficaram amargurados e mandaram alguém ir lá falar com o dono da vinha. E elegeram lá um porta-voz, e o porta-voz foi lá falar com o dono da vinha e falou: olha, isso não está certo, está errado, isso é injusto. Aí o dono da vinha vai junto com o gestor e fala assim: amigo, quanto foi que nós contratamos? Não foi um denário que nós contratamos? Qual foi o nosso trato? Não foi um denário? Foi um denário. Então como eu estou sendo injusto com vocês, se eu estou pagando o que eu contratei? O que está acontecendo aqui é que a minha bondade em querer pagar a mesma coisa para os que chegaram depois está suscitando maldade no coração de vocês. É o que diz aqui o verso de número 15. Diz assim: porventura não me é lícito fazer o que eu quero que é meu? O dono da vinha diz: a vinha não é minha, o dinheiro não é meu. Se eu quero pagar a mesma coisa para os que trabalharam menos do que você, eu não estou sendo injusto com você. Pelo contrário, eu estou sendo gracioso e generoso com eles. Mas com você eu estou sendo justo, porque o que eu contratei com vocês? Não foi um denário? Está aqui o teu denário. Pega o que é teu e vai-te. Aí ele pergunta: eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu, com meus recursos? Ou se tornou mal os teus olhos porque eu sou bom? Porque a minha graça, porque a minha generosidade, porque a minha bondade com aqueles que de fato não mereciam ganhar, porque trabalharam menos, mas eu quis pagar. Eu quis pagar, o dinheiro é meu. Eu quis pagar para esse pessoal a mesma coisa. Mas quanto a vocês, eu não posso ser acusado de injustiça, porque eu estou pagando o que eu contratei com vocês. Quando a graça de Deus suscita a maldade do coração humano,
Essa parábola que a gente acabou de ler, gente, que parece uma história assim, bem simplesinha, história para a gente contar para os nossos filhos dormirem, ela carrega ensinamentos e profundidades extraordinárias. Essa história da psicologia humana está aqui nessa história. Está aí a Heloísa, está aí com a gente aí a Tânia, que é psicóloga. Essa parábola conta a história da psicologia humana, como funciona o olhar humano, a consciência humana, o comportamento humano. Essa parábola aqui é a história dos ciúmes, das comparações. Os indivíduos que foram contratados na primeira hora, às 6 horas da tarde, eles estão olhando o que está acontecendo com os outros. Eles não estão preocupados com a sua própria vida, mas enquanto o gestor está acertando o salário com os outros, eles estão de olho para ver quanto que os outros estão ganhando. Eles estão preocupados com a vida dos outros. Eles estão querendo saber o que está acontecendo com os outros. Eles não estão preocupados com deles. Trabalharam, fizeram a parte deles, me dá aqui o que é meu, que foi contratado e ir embora. Não, eles não estão preocupados com o que é de direito deles. Eles estão preocupados se alguma coisa de bom está acontecendo com o outro. Por que o outro está ganhando a mesma coisa que eu? É a história das comparações, é a história dos ciúmes, é a história das invejas. Nós temos aqui diante de nós um texto riquíssimo da psicologia humana e do comportamento humano. Porque é assim que acontece nas casas, nas famílias, nos ambientes de trabalho. Não é assim no ambiente de trabalho? O colega que quer saber quanto que você ganha no teu contra-cheque. Por que esse cara está ganhando isso se eu faço a mesma coisa que ele? Ou se eu trabalho da mesma forma que ele? É a história das comparações. Isso acontece dentro dos lares, entre filhos, entre irmãos. É aquele irmão que o pai deu um presente para o filho, e aí ele, quando ele recebe também o presente do pai, ele quer saber se foi o mesmo valor que o pai comprou, ele quer saber se tem o mesmo peso, ele quer saber se é tudo igualzinho, porque afinal de contas o outro irmão não pode ganhar alguma coisa que seja diferente da dele. É a história das comparações, dos ciúmes, das invejas. Nós temos aqui uma ilustração poderosa da psicologia humana e do comportamento humano e do olhar humano. Como que o ser humano vive olhando para o lado? Como que o ser humano vive olhando para o próximo? Que não olha só para a sua vida, que não se contenta com a sua vida, mas fica sempre tentando ver o que aconteceu com o próximo. Esse vizinho chegou de carro novo, o que está acontecendo com esse cara? Meu Deus! Não é possível, esse cara está fazendo alguma coisa errada. Eu ralo pra caramba, não consigo trocar meu carro, já estou um tempão tentando trocar meu carro, e o vizinho aparece aqui de carro novo. Esse cara está fazendo alguma coisa errada. E aí começa a ficar suscitando os juízos. São juízos temerários que são citados, são maldades perversas, são olhares perversos que vão sendo suscitado e revelado do coração humano quando a gente não vive olhando para o nosso caminho, mas a gente quer viver olhando para o caminho alheio. Por que essa pessoa está sendo tão bem sucedida? Tem alguma coisa errada? Está fazendo alguma coisa de errada? Está metido em alguma falcatrua? E aí começa. São as comparações, são as invejas. Nós temos aqui exatamente isso. É a galera da primeira hora que está preocupada com o pessoal que chegou depois, que quer saber quanto que o pessoal vai ganhar também. É o pessoal que quer saber o que está rolando com os outros também, que não se contenta em olhar só para a sua vida, para o seu caminho, mas quer viver olhando para a vida do próximo. E isso, gente, acontece em todas as dimensões da nossa vida. Acontece dentro da nossa casa, acontece dentro da nossa família, acontece nos ambientes de trabalho, acontece nos ambientes religiosos. E isso nos ambientes religiosos carrega uma malignidade maior ainda. É aquele indivíduo que se acha detentor da graça de Deus, é aquele indivíduo que pensa e acha que ele que pode escolher a quem Deus tem que fazer bem, a quem é que Deus tem que abençoar, a quem Deus não tem que abençoar, a quem Deus tem que perdoar, a quem Deus não tem que perdoar. E quando vê Deus manifestando graça, perdão, generosidade na vida de alguém que aos olhos desse religioso não merecia, o indivíduo fica irado. Mas esse cara fez tudo isso aí, como é que Deus ainda pode abençoar ele? Como é
que Deus ainda pode abençoar? Como é que Deus ainda pode fazer coisa boa depois de tudo que o indivíduo fez? É o indivíduo que vai se achando detentor da graça de Deus, do favor de Deus, e ele acha que Deus tem que abençoar quem ele acha que Deus tem que abençoar. Ele acha que a bondade de Deus tem que alcançar as pessoas das quais ele acha que são merecedoras. E aí começa a ter a seletividade e os julgamentos. Ele começa a eleger quem deve ser abençoado e quem não deve ser abençoado. Ele começa a eleger quem deve ser alvo do perdão de Deus e quem não deve ser alvo do perdão de Deus. Ele vai elegendo quem é que tem a bênção de Deus e quem não tem. Isso é uma desgraça no meio evangélico. Isso está cheio no meio evangélico. Me desculpe, meus irmãos, mas está cheio no meio evangélico. Mas é o que mais tem no meio evangélico. É gente que está vivendo olhando para a vida do outro. É gente que está vivendo, mas preocupado com aquilo que Deus está fazendo. E se Deus fizer alguma coisa de bom na vida do outro, as maldades começam a suscitar no coração do outro. Que canta louvores, que se diz filho de Deus, que se diz crente, a gente começa a ver o olhar perverso, as maldades. Gente, a bondade de Deus, ela revela a maldade do coração humano. Quando Deus às vezes faz bem a quem a gente não quer que Ele faça bem, às vezes as maldades começam a surgir. Aqueles em que a gente tem malquerência, aqueles em que a gente acha que não são merecedores do favor e da bondade de Deus. E quando Deus exerce a sua soberania, porque Ele é soberano, Ele abençoa quem Ele quer, Ele dá a quem Ele quer. Ele é esse Senhor da vinha que diz: a vinha é minha, o dinheiro é meu, o recurso é meu, eu dou a quem eu quiser, eu abençoo a quem eu quiser, eu derramo graça a quem eu quiser, eu revelo a quem eu quiser, eu revelo as coisas profundas e ocultas, não a quem vocês acham que tem que receber, mas a quem eu quiser. E aí os indivíduos começam a ficar irados, porque eles acham que determinadas pessoas não são merecedoras daquilo ali, daquele dom, daquela graça, daquele favor. É exatamente o que está acontecendo aqui. Os caras estão irados. Mas pensa comigo aqui, gente. Vamos pensar comigo aqui. Essa galera que começou a trabalhar às 6 horas da manhã, que começou a trabalhar nas primeiras horas do dia, eles tinham algum motivo para reclamar? Não. Por quê? O Senhor foi justo com ele, o Senhor da vinha. O Senhor não pagou a menos para eles. Pagou um denário que tinha combinado. E quando eles começaram a trabalhar, eles estavam felizes da vida. Eles aceitaram. Estavam à toa, estavam sem trabalho, estavam sem recurso. E quando foi convidado pelo dono da vinha, foram felizes de trabalhar. Oh, que maravilha, pô, agora a gente tem trabalho, a gente vai levar um dinheiro para casa, a gente vai poder levar a provisão para casa, a gente vai poder receber no final do expediente o nosso denário. Foram maravilhados. O que desgostou eles foi que o dono da vinha resolveu ser generoso com os outros. Foi isso que provocou desgosto neles. Porque o dono da vinha, deliberadamente, porque aqueles que foram convidados depois confiaram na graça, confiaram na justiça do dono da vinha e foram trabalhar sem salário contratado. Eu disse para vocês que os únicos que tiveram salário contratado foram os primeiros trabalhadores, os que começaram às 6 da manhã. Os outros foram confiando, foram só na confiança. Porque como não tinha salário contratado, eles podiam receber a metade de um denário, podiam receber muito menos. Mas eles foram com o coração gratos e felizes, porque havia trabalho, havia fonte de recurso, e eles foram gratos, felizes, mesmo sem ter certeza de salário contratado, mas foram confiando na graça e na bondade do dono da vinha. E porque eles confiaram na graça e na bondade, eles foram alcançados por tamanha generosidade. Aqueles que andam confiante na graça e na bondade de Deus, esses frequentemente tomam sustos da graça de Deus, são visitados pela extraordinária bondade e generosidade de Deus. Porque de fato graça é isso. Graça é aquilo que a gente não merece, é aquilo que nos visita, que nos alcança, que a gente de fato não merece. Se a gente for olhar pelo olhar humano, pela justiça humana,
De fato, os trabalhadores que começaram às 17 horas, trabalharam 1 hora, receberam um denário, foi ato de bondade, de generosidade, de graça. Mas a graça é isso mesmo. A graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Isso é graça. Mas a graça que é tanto falada, tanto pregada, que está na boca de tanta gente que não sabe nem o significado, que nunca experimentou esse significado, a graça de Deus para algumas pessoas provoca maldade, suscita um olhar perverso, suscita um olhar maldoso, suscita o pior do ser humano. Quando esse indivíduo vê que Deus, mesmo aquela pessoa não sendo merecedora, Deus diz: eu sei que ele não merece, mas eu quero abençoá-lo. Eu sei que ele não merece, mas eu quero perdoá-lo. Eu sei que ele não merece, mas eu quero cobri-lo de bênçãos. E Deus vai e abençoa o indivíduo. E aqueles que não aceitam ficam irados, ficam revoltados. Quando a graça de Deus suscita a maldade do coração humano, quando a graça de Deus suscita, revela o que está dentro do ser humano, porque aquilo já estava dentro deles, só foi revelado quando eles tiveram como antítese a bondade. Aí a maldade se revelou, o olhar perverso se revelou. Nós aprendemos pelo menos 2 coisas aqui com essa parábola, 2 princípios que eu queria que vocês guardassem aqui. O primeiro deles é que o mínimo que todo indivíduo pode ter a certeza de que vai receber de Deus e nunca menos é a justiça. Esse é o mínimo que a gente pode esperar de Deus. É o mínimo. Que Deus nunca vai ser injusto. O mínimo que se pode esperar de Deus é que Ele vai sempre ser justo. Para baixo disso, nunca. Ele chega para o pessoal que começou às 6 horas da manhã e diz: olha, o que eu combinei com vocês está aqui, 1 denário. Ele está sendo justo. Então a gente pode caminhar de forma tranquila, porque o Deus com o qual nós nos relacionamos, o mínimo que a gente pode esperar dele vai ser sempre a justiça, nunca a injustiça, nunca menos do que isso. Deus nunca vai ser injusto conosco, Deus nunca vai nos tratar de forma injusta. Disso a gente pode descansar e ter essa certeza. Se ele contratou 1 denário contigo, menos do que isso você nunca vai receber. Você sabe que 1 denário está garantido, a justiça da palavra dele está garantida. Esse é o primeiro princípio, que de Deus nós sempre teremos o mínimo que é a justiça, nunca abaixo disso. Mas, se a gente tiver um outro olhar, de Deus, o melhor que a gente pode esperar é a sua graça extravagante. Se o mínimo que eu posso esperar é a justiça, o maior que eu posso esperar dele é uma graça extravagante. Ele me dá muito mais do que eu mereço. E frequentemente Deus faz isso, Deus dá pra gente muito mais do que a gente merece. Muitas vezes a gente é como esses trabalhadores aqui, que a gente chegou meio-dia, alguns chegaram às 3 horas da tarde, às 15 horas, outros chegaram às 17 horas, e aí a gente acaba recebendo dádivas e graças e bondades de Deus que a gente sabe que a gente não merecia. Na verdade, ninguém merece. Tudo é por graça de Deus, tudo é por bondade de Deus, tudo é por favor de Deus. E é aqueles que chegaram primeiro que ficam irados. E aí Jesus vai finalizar essa parábola dizendo o seguinte: olha, no reino de Deus é diferente do olhar humano. No reino de Deus, muitos que chegaram por último serão os primeiros. E aqueles que, porque chegaram primeiro, se jactam disso, acabam ficando para trás. Existe uma palavra de Jesus muito dura que ele entregou para os religiosos. Os religiosos são aqui nessa parábola os trabalhadores da primeira hora, os que chegaram primeiro, os que chegaram no pedaço, no lugar primeiro, e já começaram a se sentir senhores do negócio, do pedaço.
os trabalhadores das 6 horas da manhã que chegaram primeiro, esses são comparados aqui aos religiosos. E aqueles que chegaram no finalzinho, às 17 horas, muitas vezes são comparados aos marginais, que estão à margem da sociedade. Aqueles que quase perderam o lugar, quase não conseguiram entrar. Mas por conta da graça, eles acabaram chegando na última horazinha, quando já estava fechando o expediente. Eles chegam às 17 horas e trabalham até às 18 horas. E Jesus diz que o pagamento começa a ser feito pelos que chegaram por último. Porque muitos que se sentem primeiros acabam ficando para trás. E muitos que acham que estão para trás acabam ficando primeiro. Essa é a lógica do reino de Deus. Aí Jesus chega uma vez para os religiosos que se sentiam os primeiros das filas para entrar no céu. Os escribas e fariseus, por serem observadores da lei, religiosos, que acham que eles estão encabeçando a fila para entrar no céu. Jesus chegou e falou para eles assim: eu quero dizer uma coisa para vocês, que se acham os primeiros, que se acham os trabalhadores da primeira hora. Prostitutas e meretrizes vos precederão no reino dos céus. Isso é duro, é esmagador, mas é evangelho, não sou eu que estou falando. É duro, é esmagador, mas é a palavra de Jesus, está aqui no evangelho. Jesus falou para aqueles religiosos que se sentiam os primeiros, que se sentiam os trabalhadores das primeiras horas, que se sentiam os senhores do pedaço, que achavam que estavam nos primeiros lugares da fila para entrar no céu. Jesus falou: eu quero dizer uma coisa para vocês, que prostitutas e meretrizes vão preceder vocês no reino do céu, ou seja, vão entrar na frente de vocês. Porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é a palavra esmagadora do evangelho, sem mistura, sem rodeios. E todo aquele que carregar um olhar assim, como desses trabalhadores da primeira hora, eles vão ficando para trás da fila, eles vão se tornando os últimos. Só aquele que carrega um olhar confiante na graça de Deus, que se alegra com os que se alegram, que não permite que o olhar se torne um olhar perverso, porque Deus fez bem a A, B ou C, a pessoas que aos nossos olhos não mereciam, as pessoas que aos nossos olhos não eram qualificadas para receber determinadas bênçãos, determinadas bondades, porque nós temos os nossos critérios para eleger quem deve receber bondade, quem não deve, quem deve ser abençoado, quem não deve. E os nossos critérios às vezes são diferentes, na maioria das vezes diferentes dos critérios de Deus. Então só quem carrega um olhar que não se entrega a essa perversidade é que de fato vai poder tomar sustos da graça de Deus. E aí chega o dia que tu estás esperando só receber um denário e tu toma susto. Deus te dá muito mais do que tu esperava. Deus faz muito mais do que você imaginava ou pensava. E a gente vai tomando sustos o tempo todo com a graça de Deus, porque a gente aprendeu definitivamente que nós temos que seguir o nosso caminho, olhar para o nosso caminho, tentar fazer o melhor da nossa vida e não ficar comparando com a vida de A, de B, de C ou de D. Que o Senhor que me abençoa também abençoe a todos. Eu não vivo uma vida me comparando com A, com B ou com C. Eu vivo o meu caminho, eu vivo a minha estrada, eu vivo o meu chão, o chão que Deus tem para mim nessa terra. É com esse espírito que a gente tem que andar. É com esse olhar que a gente tem que andar. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, em um tom de amargura, um líder religioso dizendo, em um tom de amargura, ele disse assim: chorar com os que choram é fácil. Porque normalmente quem está chorando é porque está na dificuldade, porque está enfrentando perdas, porque está na pior. Então é fácil se nivelar com aquele que está na pior, bater no ombro e dizer: fica tranquilo, isso vai passar. Aí esse religioso disse assim:
Difícil é se alegrar com quem se alegra, difícil é se alegrar com a alegria do outro, com a vitória do outro, com o sucesso do outro, com o bem que lhe alcançou. Isso aqui é difícil. É preciso ter um olhar carregado de graça, de bondade, de evangelho, para que as bondades que vão acontecendo ao nosso lado não suscite maldades dentro de nós, mas que a gente de fato se alegre com essa graça de Deus, com essa generosidade de Deus que quer abençoar quem Ele quer, que quer ser generoso com quem Ele quer. Isso é respeitar a soberania de Deus. Isso é respeitar a soberania de Deus. Ele é soberano, Ele abençoa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E não cabe a nós a dizer o que tem que ser abençoado e o que não tem que ser abençoado. Isso pertence ao Senhor. Ele disse, não é minha a vinha? Os recursos não são meus? Por que vocês estão aborrecidos? Porque eu quis dar a esses que começaram a contratar com vocês. Por que vocês estão aborrecidos com isso? Não estou sendo injusto com vocês? Eu não estou sendo injusto com vocês, eu estou sendo bom com eles. É que vocês estão chateados porque eu estou sendo bom com eles. Não que eu estou sendo injusto com vocês, porque de mim, o mínimo que vocês podem ter certeza para esperar é que eu sempre serei justo. E o melhor a esperar é a minha graça extravagante, que chega às vezes quando a gente não está nem esperando. Quando a graça de Deus suscita a maldade no coração humano. Que Deus nos dê um bom olhar, que Deus nos dê um bom coração, que a gente possa caminhar o nosso caminho, sem comparações, sem ciúmes, sem invejas, receber aquilo que Deus tem para nós, o que Deus tem para mim. Se é isso que Deus tem para mim, amém. Amém. Se Deus tem algo melhor para o meu irmão, amém. Mas eu quero me alegrar e desfrutar do que Deus tem para mim, do que Deus tem para mim. Quem não vive assim, quem vive olhando para o lado, vive amargurado. Quem vive olhando para o lado, vive invejoso. Quem vive olhando para o lado, vive com um olhar perverso, insatisfeito, porque vai sempre comparar o que tem com o outro. Fica sempre essa comparação. Isso é evangelho que eu estou falando para vocês aqui. Simples dessa forma. Que Deus nos ajude. Que a palavra de Jesus encontre acolhimento nos nossos corações. E que a gente tenha sempre um bom olhar. Um olhar grato. Que a gente espere sempre o melhor. Que é a graça extravagante de Jesus. Porque o mínimo, que é a sua justiça, essa a gente tem certeza que nunca receberemos menos. Mas que a gente pode sempre carregar a expectativa de receber o maior, o melhor, que é essa graça extravagante. É assim que é. Não que eu quero que seja, mas porque foi Jesus que disse. É a palavra esmagadora de Jesus e não tem como mudar. Espero que você acolha essa palavra com toda a alegria em teu coração. E que Deus abençoe você em nome de Jesus. Se foi bom para você, se foi útil para você, compartilhe com pessoas esse vídeo. Compartilhe com pessoas. Vamos espalhar o Evangelho. Vamos divulgar essa palavra simples do Evangelho. Ok, gente? E reforçando, no início a Cidinha não tinha chegado. Cidinha, mandei um feliz aniversário para você no início. Desejando todas as bênçãos do Senhor sobre sua vida. Saúde, paz e alegria sobre a sua vida, Cidinha. E para vocês, queridos, beijo no coração de todos vocês. Quando acabar essa quarentena, eu quero ver cada um de vocês e dar um abraço e um beijo especial em todos vocês. Beijo, meus queridos amados, em nome de Jesus. E se Deus permitir, amanhã a gente se encontra aqui. Deus abençoe.